Afinal, o que são as farm plays? Farm clicks, fazendas de streaming, bot farm, fake streams. Será que em 2025 a gente ainda precisa explicar o que isso significa? Ou será que, na verdade, a gente nunca falou o bastante sobre esse assunto? Qual que é o termômetro para isso? É a boca do povo? É o número de visualizações? É estar na televisão? O que define isso? O número de visualizações já deixou de existir como termômetro há muito tempo. Everyone in the hood has a hot verse, but the chances of making it big are slim to none. Chad's a computer genius who went from a total unknown to a chart-topping artist in just a few months' time, with the help of a cheat code known as bots. Em 2015 ele chegou a rodar o Brasil com o hit Sexta-feira, Sua Linda. E agora ele foi o primeiro preso por fraude de streaming de música no Brasil. Ele estava por trás de um esquema de roubo de faixas de música sertaneja. How big of an operation? Se você já ouviu falar no termo fazendas de cliques, talvez se lembre de um caso de muita repercussão na mídia em 2022. Naquele ano, a Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, abriu um processo contra 2 empresas brasileiras de fazendas de cliques. As fazendas de cliques remuneram os usuários por clique nas redes sociais. Essas plataformas de microtrabalho, por assim dizer, contribuem para a desinformação e precarização da mão de obra. O valor pago por clique é de menos de 1 centavo. E quando uma conta é bloqueada por excesso de interações, o trabalhador não recebe nada. Por isso, quem trabalha nas fazendas de cliques acaba criando perfis falsos. E as plataformas até falam assim, olha, pode parecer pouco, mas é muito fácil fazer, você vai ganhar um bom dinheiro extra com isso. O assunto não é novo, mas muitos ainda não são familiarizados com esses termos. Até mesmo porque o método foi sofrendo metamorfoses ao longo do tempo. Por isso, este é o foco do nosso primeiro episódio da nova série, A Caixa de Pandora da Música. Uma produção que abordará os pontos polêmicos e de inflexão do mercado da música, como conhecemos hoje, e suas projeções futuras. Neste episódio, nós vamos explicar como funcionam as fazendas de play, a quem elas beneficiam, o seu impacto no mercado da música, bem como os enormes problemas e prejuízos que elas trazem. Para a gente começar bem essa série, vamos trazer todo mundo para a mesma página e explicar como funcionam essas fazendas de plays, embora os métodos tenham mudado ao longo desses 10 anos. Mas vamos lá, vamos começar dizendo o que são. Sem meias palavras, é um tipo de fraude. São artistas e perfis de redes sociais que procuram sites alternativos suspeitos que vendem plays e seguidores. Há plataformas que ainda garantem, são seguidores reais, orgânicos e afim. De um modo geral, como funcionam essas plataformas? São bots e automações, softwares programados para tocar a música repetidamente. Outra alternativa também são as redes de contas falsas, ou seja, criar perfis falsos nessas redes, parecendo que são reais e ouvindo músicas de forma contínua. Ou as granjas de celulares, instalações em centenas de dispositivos tocando a música em looping. A gente daqui a pouquinho vai dar mais detalhes de como funcionam essas fazendas de plays e o porquê elas funcionam dessa maneira e onde elas funcionam. Bom, considerando que o YouTube existe desde 2005 e lá para 2010 que ele se tornou um lugar fundamental para os artistas e as gravadoras abraçaram esse lugar, né? Porque no início também teve uma treta, teve uma dificuldade de aceitar que ali era um lugar institucional e rentável para as gravadoras. E o Spotify, que nasceu em 2008, mas só em 2014 começou a se tornar uma referência global de modelo de streaming. Quando foi então que o streaming, os números do streaming começaram a mandar no mercado e principalmente surgiram então essas alternativas ilegais como um caminho? E por que elas se justificaram interessante? Porque tinha uma demanda do mercado. Então essas perguntas nos levaram a buscar um histórico. Vamos identificar então quando começaram a sair as primeiras matérias falando sobre essa temática. Em 2017 a gente encontra uma matéria muito expressiva que saiu no G1.
Nessa época, o Spotify só tinha 3 anos no Brasil. E saía dizendo assim: sucesso fake, músicas fraudam números de streaming usando robôs e Jabá 2.0, mencionando alguns artistas do sertanejo. A matéria discorre sobre a confiabilidade dos números de streaming visíveis no Spotify e no YouTube, dizendo: na internet indica sucesso, rende direitos autorais e leva a convites para shows, festivais e outras mídias. Investigando um pouco, a matéria também diz como essas plataformas alternativas, esses sites suspeitos, prometiam os resultados. Tinham plataformas que ofereciam por R$7 mil, 2 milhões de plays, além de seguidores, likes e até unlikes. Pois é, a operação comum na época era a seguinte: vários sites de vendas usavam robôs, ou seja, computadores programados para acessar automaticamente vídeos e realizar outras interações para aumentar os números. Aliás, já vimos eleições sendo decididas por robô no mundo afora. E não falo de Brasil, não falo só dos Estados Unidos. Isso começou na Rússia. Tem um livro chamado Deepfakes, The Coming Infocalypse. E nesse livro falam de casos que robôs e bots começavam a gerar assuntos e conversas nas redes sociais e compartilhar misinformação, né? Desinformação, na verdade, misinformation. E casos nas eleições russas ali a partir de 2014, 2015, é bem interessante a lida para quem gosta do assunto. A matéria também detalhou falando como funcionavam as fazendas de plays ou as granjas de celulares que a gente mencionou há pouco, dizendo que funcionavam em regiões mais pobres da Ásia e eram painéis com centenas de smartphones que ficavam o tempo inteiro gerando esses cliques. Aliás, se você está curioso para visualizar isso, a gente deixou na descrição desse episódio alguns exemplos. É bem interessante para você tornar tangível esse assunto e visualizar o caos que é isso. O último truque era negociar espaços em playlists populares. Havia sites com classificados de gente cobrando para incluir músicas em playlists com milhares de seguidores. A prática era chamada de Jabá 2.0. Afinal, quem não está acostumado com a cultura, com a terminologia do Jabá, que eu acho que são poucas pessoas, mas é isso, é uma coisa bem popular no universo das rádios, para colocar, e na televisão também, especialmente, para colocar artistas nesses meios, existia um incentivo que as gravadoras deveriam pagar um valor para essas músicas entrarem na programação. Vale ressaltar que essas playlists não eram de plataformas oficiais como Spotify, Apple, Deezer. Eram de usuários únicos que tinham grandes números. O Spotify, inclusive, sempre fez um trabalho de proteger os seus curadores, seus programadores editoriais para evitar essas abordagens indecorosas, digamos assim. Já em 2021, uma nova matéria também no G1 trazia assim: sucesso fake, operação da MP fecha serviços que fraudavam números de streaming da música. A notícia afirmava que muitos sites que vendiam plays e engajamento nas plataformas foram fechados após uma operação do Ministério Público de São Paulo. O que foi um marco muito, muito importante, porque foi a primeira vez que o fake stream foi enquadrado como crime, tornando-se um alvo do Núcleo de Investigações de Crimes Cibernéticos do Ministério Público de São Paulo. No relatório, uma informação particular: das 17 empresas fechadas na época, todas usavam como base um serviço de manipulação de redes baseado no leste europeu. Essa operação atuou também em outras redes sociais e áreas de marketing e política. Um ponto interessante para compartilhar aqui: nós que trabalhamos com números e dados na indústria da música e acompanhamos diariamente os dados e performances dos grandes artistas, já havíamos reparado no topo dos charts, apareciam entre as cidades mais populares, que tinham ali praticamente as cidades brasileiras sempre, aparecia um outro nome de uma cidade pequena do leste europeu. Isso já era um indício de uma possível fraude ou de um caso muito, muito peculiar para ser verdade. Com esse caldo engrossado, tornando-se então um crime e um alvo do governo e da polícia, a gente imaginava que a situação ia se apaziguar um pouco aqui no Brasil. Mas ainda no ano passado, notícias de fake streams agitavam o mercado. Em março de 2024, o destaque da matéria era para os esforços do Spotify em identificar e frear essas fraudes. Então começou um movimento de políticas bem claras e processo de exclusão de músicas e artistas das plataformas. Uma curiosidade é que a matéria também destacava o preço que os sites fraudulentos ofereciam para
uma música alcançar aqui 1 milhão de plays. E aí o preço já estava em 50 mil reais, uma inflação considerável daqueles 7 mil de 2017 que dariam 2 milhões de plays. Agora olha só, além das fazendas de plays, aqui entra em xeque outra infração. Surgiu um app que se propunha a pagar para as pessoas escutarem música. Só que tinha um detalhe, dependendo do artista que você ouvia, você recebia uma recompensa maior. E aí, isso é legal ou não é legal? Por isso a importância do regulamento e termos de acordo das empresas de TI. No regulamento do Spotify diz assim: é proibido aumentar artificialmente as contagens de reprodução ou seguidores, promovendo artificialmente o conteúdo ou outra manipulação, incluindo o uso qualquer de bot, script, processos automatizados, ou fornecer ou aceitar qualquer forma de compensação financeira ou de outra forma, ou qualquer outro meio. Essa linha do tempo foi importante para a gente entender como começou, como isso se tornou notório e como o mercado começou a responder para mudar. Agora, tão importante de entender o como é ir atrás do porquê. E são alguns. Por que um artista, um selo, uma gravadora quer inflar os números? Bom, podemos pensar aqui já na abordagem mais simples do hype, a ideia de forçar um hype. Quando se vê um artista pequeno com uma força, uma atração de plays, isso chama a atenção do público, da imprensa, dos curadores de festivais e por aí vai. Isso vai além de ser um Maria vai com as outras, é uma questão de ser humano e até de psicologia, quando se analisa a questão de influência, de similaridades e mimetismo, que é aderir e repetir o comportamento das outras pessoas. Agora, o buraco fica ainda mais embaixo quando falamos de questões comerciais e financeiras. Vamos lá. Falando primeiro de acordos de patrocínio e publicidade. Vamos voltar um pouco no tempo e entender como que as marcas escolhiam e avaliavam um artista para trabalhar juntos há 30 anos. Naquela época, se olhava a proposta artística, musical, o reconhecimento nas grandes mídias, imprensa, né, na televisão, no jornal, na rádio, essa recorrência e essa familiaridade popular dos artistas. E ali, até uma época antes do final dos anos 90, se olhava também as vendas de disco. Com todo o processo de digitalização da música, pirataria, até um estabelecimento de uma geração do streaming, lá para os anos 2013, ficamos aí uns 10, 12, 13 anos sem esse parâmetro de dados de volumetria, digamos assim. Uma vez que os dados entraram para a história, começou uma revolução, e isso foi muito interessante. Os dados são muito positivos quando eles se juntam à curadoria. O único problema é quando a gente manipula esses dados e a gente traz narrativas enviesadas sobre esses dados. Então, revolução estabelecida se tornou um status quo. Hoje, uma marca, antes de dar o play ou ler sobre algum artista, primeiro olha quantos números esse artista tem, para ver se vale a pena a sua atenção de olhar e considerar para um projeto, talvez. Agora você pode pensar, então só interessa números para quem tem interesses comerciais, publicitários? Na verdade, não. Isso se impregnou no mercado. Hoje, qualquer casa de show pequena, um curador de playlist, e até mesmo grandes curadores de festivais, eles vão olhar os números dos artistas e considerar e precificar o artista de acordo com seus números. Eu acho importante só fazer um disclaimer. A gente ama essa imersão, essa possibilidade que os dados nos dão na música. Os dados, eles são ótimos indícios. O que a gente frisa sempre é que os dados não são respostas. Eles são dinâmicos, eles estão sempre em movimento e precisam sempre de contexto. Eles não podem ser fatores de tomadas de decisão por si só. Agora, vamos vestir o jaleco do artista independente. Qual é a chance de você lançar o seu primeiro projeto musical e conseguir pelas forças próprias? Se você não tem uma rede, se você não é uma pessoa conectada, não tem network, não tem pessoa conhecida no meio, qual é a chance da sua música alcançar ouvidos certos nesse mar aberto de 100 mil músicas que são lançadas por dia nas plataformas de streaming? Qual é a chance de você bater sem número nenhum na porta de um selo, de uma gravadora, de um blog, de querer alguma visibilidade, de querer começar a entrar no mercado sem números? Ou você tem muita paciência, entende que você tem que trabalhar e investir na divulgação, na promoção da sua música, o tanto ou até mais quanto você investe na criação da sua música, ou
busca atalhos maliciosos. Um ponto para se destacar é que essas plataformas também sabem ludibriar o seu público-alvo. Elas criam esse envelope de um site de promoção de música que atingem pessoas certas, orgânicas, reais, que são confiáveis. Mas na verdade, se você tem um traquejo um pouco de digital, sabe que isso não é verdade. Ninguém pode te prometer números de plays, ninguém pode te prometer um resultado de uma maneira assim como essas plataformas fazem. Mas tem muita gente inocente que também acaba se enganando e assinando, comprando os serviços dessas plataformas e prejudicando de um jeito muito grave os seus perfis nas redes sociais e nas plataformas de música. E agora a gente chega nesse ponto. O que antes enganava um patrocinador, enganava um curador, essa maquiagem nos números, essa manipulação nos números, hoje se tornou um grande problema, com enormes consequências para o artista e seu ecossistema. Por exemplo, tem até distribuidoras, selos tendo que pagar multa e multas consideráveis quando se comprova que houve fraude, houve alguma ação ilícita nas execuções, nos streamings de um artista ou de uma música. As medidas que o Spotify já traz estão no seu estatuto. Então, quando é identificada a manipulação ou streamings artificiais, a primeira coisa que pode acontecer, retenção dos royalties, correção dos números e outras atitudes mais graves como a suspensão e exclusão dos artistas da plataforma. Agora, como se identificam as fraudes? O que é fraude e o que não é? De quem é a responsabilidade? É da plataforma identificar a fraude? É da distribuidora? É dos artistas, dos seus managers, dos seus agentes? O problema é mais complexo do que parece. Inclusive, tem outros players nessa história que podem estar usando essas ferramentas que nem sejam desse ecossistema direto do artista. A gente mencionou aqui das playlists que vendem seus espaços. Hoje tem criadores de playlists que inflam os números da sua playlist e eles ativam artificialmente plays na sua playlist com músicas de artistas gerais. Ou seja, tem artista que nem tem envolvimento, nem sabia que suas músicas estão nesse radar de fake streams. Para a gente ter um olhar ainda mais próximo, entender quais são os desafios e quais são os processos que estão sendo implementados para combater fraude e tentar deixar o mercado fluindo de uma maneira mais correta, a gente conversou com o José Moretoni, CTO da Music Pro, e hoje essa plataforma de distribuição digital tem mais de 10 mil artistas operando, lançando suas músicas por esse veículo, por essa ferramenta que é a Music Pro. O Zé vai compartilhar um pouco da sua leitura sobre o contexto e os principais desafios na relação com artista, agentes do mercado e plataforma. Aqui na Music Pro, a proteção do conteúdo de terceiros é a prioridade. Então a gente atua em algumas frentes em relação a isso. Primeiramente, na frente do aplicativo e da plataforma em ser cada vez mais intuitiva para ajudar o artista a estar distribuindo o conteúdo da forma correta. Ele também está entendendo os seus direitos e deveres na hora da distribuição digital, em só distribuir conteúdo 100% autoral e, eventualmente, quando ele tiver autorização para usar um conteúdo de terceiro, ele também possa anexar essas liberações e possa distribuir o seu conteúdo corretamente. A gente também tem uma série de sistemas e integrações para verificação de conteúdo. Então, muita coisa a gente já consegue pegar também por inteligência artificial ou integrações que a gente utiliza para o reconhecimento de conteúdo. E a gente também tem um time de revisores que acompanha esse processo e também analisa os conteúdos que são enviados para a gente que a gente tenha o mínimo de erros possíveis e possa distribuir somente conteúdo 100% original. Outra questão que vem crescendo e é um desafio para a indústria são as fazendas de streams. E nós, quanto distribuidora, muitas vezes não temos muito o que fazer antecipadamente, a não ser orientar os artistas e selos para que não contratem nenhum serviço de marketing que prometam visualizações, que prometam streams, que prometam posições das playlists, porque muitas vezes esses serviços estão vinculados a visualizações e streams artificiais e as plataformas vêm punindo os artistas que são encontrados com esse tipo de comportamento em seus catálogos.
Inclusive, algumas vezes, artistas legítimos acabam sendo apontados também nesse tipo de relatório, porque os próprios fraudadores colocam músicas legítimas para também esquentar essas playlists que têm strings artificiais. Então é um desafio que a indústria, as plataformas e distribuidoras vêm enfrentando e atuando para combater também. Se você abrir o Google agora e buscar por compras de plays no Spotify, você vai encontrar um cardápio. Inclusive nos principais resultados, aqueles que são patrocinados. Alô, Google Ads, fique atento. As chamadas dizem que são confiáveis, orgânicos e reais, mas não são. Existe uma máxima quando se fala de inovação: novas tecnologias, novas fraudes. O ponto duro é que esse jogo sujo de inflar plays vem de uma resposta a um mercado amargo para os artistas que não têm audiência, rede de apoio ou aptidão de marketing, ou são apenas artistas. Mas o crime nunca compensa. Este foi o primeiro episódio da série Caixa de Pandora da Música, uma produção original Clave. Lembre-se de seguir o perfil do PodClave na sua plataforma favorita de podcast e acompanhar os próximos episódios da série, desvendando segredos e inflexões do mercado da música como conhecemos hoje. Clave. O futuro soa muito bem.